tudo bem com vocês? Aula de História, conteúdo de primeiro ano, a reforma, a conquista e colonização dos povos pré-colombianos. E aí, vamos lá viajar nessa história? A América pré-colombiana, a história dos povos americanos não começou com a chegada dos europeus. Quando estes aqui chegaram, encontraram várias sociedades plenamente organizadas ao longo dos séculos. Entretanto, a ação dos colonizadores acabou por eliminar, em grande parte, a história desses povos. Aos olhos dos europeus, os nativos americanos precisavam ser conduzidos ao mesmo padrão de cultura deles, ou seja, ser convertidos ao catolicismo, responder a um rei e ter os mesmos costumes. Assim, os habitantes da América passaram a ser vistos de forma preconceituosa, o que colaborou para a dominação europeia no continente. Esse movimento de expansão dos europeus era motivado em grande parte pela busca de riquezas, mercadorias que pudessem ser comercializadas na Europa, sobretudo metais preciosos. Quando Cristóvão Colombo chegou à América, em 1492, ele acreditava ter desembarcado em terras das Índias, por isso chamou de índios aquelas pessoas de línguas e costumes tão diferentes dos europeus. Por causa das diferenças, muitos europeus não acreditavam que os índios fossem seres humanos como eles. Muitos nativos tiveram a mesma reação. Não podiam crer que aqueles homens de barbas e armamentos fossem semelhantes a eles. Ao longo da Idade Média, a concepção de mundo do homem europeu o impelia ao isolamento e o reforço do pensamento religioso, influenciados pela instabilidade dos valores cristãos e a instabilidade das invasões bárbaras na Alta Idade Média. Os homens viviam reclusos no interior dos feudos. O desconhecido e o inusitado seriam palavras que causariam mal-estar de uma realidade sustentada pela harmonia das ordens clerical, nobiliárquica e servil. Com a ascensão da burguesia mercantil e as grandes navegações, muitos desses valores medievais foram revistos e abandonados. No entanto, muitas narrativas míticas que falavam de terras paradisíacas cercadas de um exotismo e da fartura constituíram-se ao longo de muitos anos no ideário das sociedades europeias. Além disso, vários relatos míticos também faziam menção sobre algo selvagem, habitantes dos mares e terras até então desconhecidas pelos povos europeus. Era esse misto de fascínio e terror encontrado nas narrativas e representações iconográficas fez com que o homem moderno ainda guardasse muito desses seus valores no seu imaginário. Com o advento da descoberta da América, os colonizadores europeus depararam-se com um mundo onde muitas daquelas situações imaginadas em nada traduziam a situação das chamadas civilizações pré-colombianas. Ao mesmo tempo, essa preconcepção do outro acabou fazendo do nativo americano algo a ser repudiado e civilizado pelo europeu. No entanto, toda essa condição de estranhamento, admiração e repúdio deixou para trás toda uma rica gama de valores culturais desenvolvidos pelos povos que aqui já existiam. No fim do século XV, período que marca a chegada dos espanhóis ao continente, o continente contava com três grandes civilizações: maias, astecas e incas. Muitas das cidades criadas por essas civilizações faziam frente a qualquer centro urbano europeu no século XVI. Mesmo contando com um amplo leque de características e conhecimento, o contato dos nativos com os europeus marcou um dos maiores genocídios que se tem registro. As principais civilizações pré-colombianas, conhecidos como povos pré-colombianos, os milhões de índios que viviam na América quando Colombo aqui aportou, estavam divididos em mais de 3.000 nações, com diferentes culturas. Até a chegada dos colonizadores europeus, a partir do século XV, muitos dos agrupamentos humanos que habitavam a América do Norte, o Caribe, o Brasil e a parte do sul do continente mantiveram um tipo de vida bastante simples, fundado na caça, na pesca e agricultura rudimentar. Entretanto, algumas sociedades chegaram a apresentar um elevado grau de sofisticação, produzindo brilhantes civilizações, como a dos astecas no México, dos maias na América Central e a dos incas no Peru. Estas sociedades realizaram significativos avanços na agricultura
agricultura, metalurgia, na escrita, na matemática, na organização política e nas construções urbanas, entre outros, que muito se assemelhavam às primeiras civilizações do Egito e da Mesopotâmia. A história da América é composta pelo encontro, enfrentamento, conquista e articulação de vários povos, sobretudo europeus, africanos e os nativos do continente americano, estes últimos também denominados de civilizações pré-colombianas, os que desenvolveram um complexo civilizacional mais impressionante e sofisticado foram os astecas, os maias e os incas. A civilização asteca, a mais vistosa civilização mesoamericana, foi constituída pelos astecas, que conseguiram formar um império que ia do sul da Guatemala até a porção oeste do México. A capital, Tenochtitlán, abrangia uma área de 13 quilômetros quadrados e congregava uma população composta por centenas de milhares de habitantes. As populações vizinhas eram obrigadas a pagar vários impostos que garantiam a hegemonia asteca. Cada aldeia asteca era integrada por diversas famílias que utilizavam as terras férteis de forma coletiva. Uma parcela considerável da produção agrícola dos aldeões era destinada ao Estado, que distribuía o alimento recolhido para os funcionários públicos, os sacerdotes, os militares e a família do imperador. Do ponto de vista político, possuía uma monarquia centralizada, responsável pela condução da política externa e dos exércitos. Os astecas eram um grupo indígena que, por volta de 1200 depois de Cristo, chegaram ao fértil vale do México em busca de terras, aproveitando-se das rivalidades existentes entre os grupos que ali habitavam para conquistá-los. Em algumas dezenas de anos, construíram um vasto império que se estendia do Oceano Pacífico ao Atlântico, cuja capital era a exuberante cidade de Tenochtitlán. Na conquista e consolidação do seu império, os astecas assimilaram as ricas culturas dos povos vencidos, especialmente as dos toltecas e olmecas, ao mesmo tempo em que passaram a cobrar deles um pesado tributo anual em espécies, comida, ouro, pedras preciosas e entre outros. A economia asteca baseava-se principalmente na agricultura, cultivavam milho, feijão, abóbora, a pimenta, o abacate e o algodão, o artesanato, especialmente a tecelagem e a ourivesaria. O comércio asteca também era bastante desenvolvido. A sociedade asteca baseava-se numa hierarquia rígida. No topo da pirâmide social estava o imperador. Abaixo dele vinha a aristocracia, chefes militares, sacerdotes e altos funcionários políticos, seguida pelos artesãos, comerciantes, camponeses e, por fim, pelos escravos, que geralmente eram prisioneiros de guerra ou pessoas que tinham sido punidas por crimes. No plano político, o Império Azteca era uma teocracia militar em que o chefe do governo, considerado por todos como um ser semidivino, tinha o título de chefe dos guerreiros e concentrava enormes poderes em suas mãos. Eleito por um conselho supremo dentre os aristocratas das famílias mais poderosas, o imperador tinha como principal função o comando do exército e era, além disso, responsável pela política externa. A religião azteca era politeísta e seus deuses mais cultuados eram o da guerra, da chuva e a mãe terra, o que não é de se estranhar numa sociedade que valorizava o comportamento guerreiro e se apoiava na agricultura. A arte asteca era fortemente influenciada pela religião e suas principais manifestações deram-se no campo da arquitetura e da escultura. A capital asteca possuía jardins erguidos em terraços, ruas retas e largas, aquedutos que forneciam água, templos, oratórios e mercados que maravilharam os espanhóis. A escultura era rica em detalhes e usava a argila, a pedra, o barro cozido, o jade e a madeira. Os astecas possuíam profundos conhecimentos de astronomia. A escrita desenvolvida por eles utilizava desenhos para representar pensamentos ou ideias, uma vez que não chegaram a desenvolver um alfabeto. E aí, vamos responder? A civilização asteca tinha por centro a região que hoje corresponde. Letra A, ao México, letra B, ao Caribe, letra C, ao litoral pacífico dos Estados Unidos, letra D, ao Peru ou letra E, à Venezuela. A resposta correta ao México. É isso aí, ficamos por aqui. Beijo.